Mergulhe no momento presente e descubra o poder do agora. Se essas palavras ressoarem em você, não deixe de se inscrever para receber mais reflexões transformadoras. Ao voltar para a sua vida diária normal, espero que o retiro não termine, mas permaneça com você e dentro de você, a essência do retiro. Não é a localização física, mas um estado de consciência. Um estado transcendente de consciência. Sua tarefa é viver, pode-se dizer, em ambos os mundos ou em ambas as dimensões ao mesmo tempo. Ocasionalmente você pode se perder na dimensão mundana e horizontal, no reino do fazer, no reino do pensamento. E geralmente, quando isso acontece, você notará estados internos disfuncionais e desagradáveis, surgindo muito rapidamente. Ansiedade, medo, raiva, irritação, ressentimento, problemas. E se você está nesse estado e depois é desconectado novamente do transcendente, da dimensão do ser, da outra dimensão, então esse é o estado inconsciente. E se não houver problema, você o criará. Isso é o que os humanos fazem. Somos encrenqueiros. Mas em um nível individual e coletivo, se você quiser aprender muito sobre criar problemas coletivamente, assista ao noticiário. Tanto quanto possível, tenha o foco principal de sua atenção em sua vida diária, no momento presente. O resto da sua atenção, então esse é o foco principal. Aqui é isso. O resto da sua atenção é para onde você quer ir, qualquer que seja a tarefa em que você esteja engajado, tem um certo propósito. O objetivo é que você deseja concluir a tarefa. Então, ela alcançou seu objetivo. E isso é aqui. Coloque de lado, isso está em sua periferia. A visão periférica de sua consciência. É onde você quer chegar. E é isso que você está fazendo para chegar lá. E a sua atenção principal não está onde você quer chegar. Enquanto isso, você está apenas fazendo alguma coisa para chegar lá. Você pode ver isso como isso já cria um estresse interno. Estou aqui, mas quero estar lá. Essa é uma maneira normal de viver. A maior parte da atenção das pessoas está lá. Mas enquanto isso, elas estão aqui, onde realmente não querem estar. Eles preferem estar lá. Como mostram adesivos famosos, adesivos de para-choque de caminhão, que dizem algo como: prefiro pescar. Quando visitei Ram Dass, o professor espiritual, que já faleceu, ele morava em Maui. No carro dele vi um adesivo no para-choque que dizia: prefiro estar aqui agora. Esse é um bom ensinamento em um adesivo de para-choque. Portanto, a sua atenção
Isso é quase uma reversão de como os humanos normalmente vivem, é o oposto. E isso já em si é uma mudança na consciência. E claro, você também está ciente do passado e de algumas coisas que podem ter relevância no presente. Isso é bom. Então, perifericamente, temos o passado e o futuro. Geralmente, o futuro é o mais importante, porque você está se movendo em direção a isso. E aqui está a visão central, o momento presente. No momento presente, você está fazendo alguma atividade, ou está percebendo algo de forma mais passiva. Você está lá como um observador, ou está apenas lá, não fazendo nada ativamente, mas simplesmente percebendo. Isso pode ser quando você voltar aqui. Você pode estar sentado em um carro, se você estiver fazendo alguma coisa. E lá é particularmente importante você estar presente. Ou você pode estar sentado em um avião e há uma boa oportunidade de você entrar no modo de testemunhar. Não há nada em particular para fazer, a menos que você pegue seu laptop e comece a fazer algumas coisas. Isso é bom. E às vezes surgem situações problemáticas que são bastante normais na vida. Eles são mais desafiadores do que problemáticos. E aí você encara o desafio. Você olha para ele, por assim dizer, não necessariamente visualmente, mas você dá atenção que isso é um desafio. Ao invés de uma reatividade inconsciente. O desafio é que seu voo foi cancelado, por exemplo. Ok. Não é um dos maiores desafios que um ser humano pode ter, mas algumas pessoas reagem como se fosse. E quando surge algum desafio, há algo que eu possa fazer para responder a essa situação? Ou é algo em que simplesmente tenho que dizer, bem, por enquanto aceito do jeito que está. Porque agora não há nada que eu possa fazer. Ouvi, por exemplo, que em alguns aeroportos eles estão tão ocupados, sem pessoal suficiente, quando o avião pousa, que eles ainda ficam presos no avião por 2 ou 3 horas. Aconteceu em Toronto e em outros lugares. Essa é uma boa oportunidade para se render. Algumas pessoas não podem fazer isso. Eles começam a gritar e berrar. Não há nenhum propósito específico, mas eles não podem evitar. Isso acontece com eles. Então, essa é uma oportunidade de rendição. Ou é necessária alguma ação? Essa é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza, ter sua atenção no momento presente e não em outro lugar. E geralmente implica que você está ciente do que está ao seu redor. Isso é inseparável do presente. Estar no presente, através dos seus sentidos. Um ser humano mais alerta do que um ser humano normal, mas um estado de alerta em que não há tensão. Frequentemente, o estado de alerta em um ser humano está associado a estar tenso.
mas há um estado de alerta sem tensão. Mas não basta estar consciente de suas percepções sensoriais. Isso é bom. Também pode ajudá-lo a evitar situações perigosas, que caso contrário, você simplesmente tropeça nelas. Não sabe como chegou lá. Você está alerta ao seu redor. Você vê como os animais, nesse sentido, estão muito alertas. Porque se não estiverem, são comidos por outros animais. Muitos animais têm esse estado de alerta incrível. Não o mesmo que o estado de alerta humano, mas é uma consciência alerta de seus arredores, que muitos humanos não têm. Eles andam na rua e não estão realmente lá. Estão em suas mentes pensando em todos os tipos de coisas, exceto onde estão. E, portanto, não estão aqui. Considerando que o pássaro sentado em um galho, ou o veado que está saindo da floresta, e há um campo, e o veado passa por um momento, e as orelhas são grandes e elas começam a se mexer, ele pode ouvir provavelmente 100 vezes melhor do que um ser humano. Ou um pássaro em um galho sentado. Ele fica assim, se movendo e olhando para todos os lados. Tudo chama sua atenção. Então, de repente, ele voa. E é claro que não há tomada de decisão envolvida quando um pássaro sai voando de repente. Não pensou, agora eu vou voar desse galho. E vou até lá. Simplesmente acontece. Há um fluxo para a vida e não há mente. Há uma consciência ali, mas não há nenhuma conceituação. Mas quando um animal descansa, um animal também descansa completamente. Ele está completamente em repouso, sem pensar na vida. Eu tenho que descobrir algo. Qual é o propósito disso tudo? Sábios e poetas de todas as épocas reconheceram o caráter do sonho da existência humana. A vida, aparentemente tão concreta e real, é ao mesmo tempo tão fugaz que é capaz de acabar a qualquer instante. Na hora da morte, a história da sua vida pode realmente lhe parecer um sonho que está terminando. Mas até o sonho há uma essência que é real. É preciso haver uma consciência para que o sonho aconteça. Do contrário, não haveria sonho. Mas será que é o corpo que cria a consciência ou é a consciência que cria o sonho do corpo? Por que será que a maioria das pessoas que estiveram à beira da morte perdem o medo de morrer? Pense nisso. Quando você aceita o que é, atinge um nível mais profundo. Nesse nível, tanto seu estado interior quanto sua noção de eu não dependem mais dos julgamentos feitos pela mente do que é bom ou ruim. Quando você diz sim para as situações da vida e aceita o momento presente como ele é, sente uma profunda paz interior. Superficialmente, você pode continuar feliz quando há sol e menos feliz quando chove. Pode ficar contente por ganhar 1 milhão e triste por perder tudo que tem. Mas a felicidade e a infelicidade não passarão dessa superfície.
São como marolas à tona do seu ser. A paz que existe dentro de você permanece a mesma, não importa qual seja a situação externa. O sim para o que é mostra que você tem uma dimensão de profundidade que não depende das condições externas nem das internas, com seus pensamentos e emoções sempre flutuantes. Ao viver através do ego, você faz do momento presente apenas um meio para atingir um fim. Você vive em função do futuro. Mas quando atinge seus objetivos, eles não o satisfazem. Ou não o satisfazem por muito tempo. Quando você dá mais atenção ao que está fazendo do que ao resultado que quer alcançar com a sua ação, rompe o velho condicionamento autocentrado. Sua ação presente se torna não só muito mais eficaz, como infinitamente mais satisfatória e gratificante. Quase todo ego tem um pouco do que poderíamos chamar de identidade da vítima. Muitas pessoas se veem de tal forma como vítimas que essa imagem se torna o ponto central de seu ego. O ressentimento e a mágoa passam a ocupar uma parte essencial da visão que essas pessoas têm de si mesmas. Mesmo que suas mágoas sejam muito justas, ao assumir a identidade da vítima, você cria uma prisão cujas grades são feitas de formas de pensar. Veja o que está fazendo com você mesmo, ou melhor, o que a sua mente está fazendo com você. Sinta a ligação emocional que você tem com sua história de vítima e perceba sua compulsão de pensar ou falar a respeito. Testemunhe o seu estado interior. Você não precisa fazer mais nada além disso. Ao perceber isso, a transformação e a liberdade virão. Você não criou seu corpo, nem é capaz de controlar as funções dele. Uma inteligência maior do que a mente humana se encontra em ação. É essa inteligência que mantém tudo na natureza. Você pode se aproximar dessa inteligência percebendo sua própria energia interna, sentindo a presença da vida dentro do seu corpo. A disposição e a alegria de um cão, seu amor incondicional e sua presteza em festejar a vida a qualquer momento costumam contrastar muitas vezes com o estado interior do dono do cão, deprimido, ansioso, cheio de problemas, esmagado por pensamentos, ausente da única hora e do único lugar que existe, o aqui e o agora. A gente até se pergunta, como é que o cão consegue continuar tão alegre e sadio vivendo ao lado dessa pessoa? Há muitas expressões usadas frequentemente que mostram que as pessoas não sabem quem são. O mesmo acontece, às vezes, com a estrutura da língua. Dizemos, ele perdeu a vida num acidente de carro. Ou a minha vida. Como se a vida fosse alguma coisa que se possa possuir ou perder. A verdade é, você não possui uma vida. Você é a vida. Você é a vida única. A consciência única que permeia todo o universo e assume temporariamente a forma de pedra, folha, animal, pessoa, estrela ou galáxia. Consegue perceber que lá no fundo você já sabe disso? Consegue perceber que você já é isso? No momento que você entra no agora com atenção, você percebe que a vida é sagrada. Há uma sacralidade em tudo que você percebe quando você está presente. Quanto mais você vive no agora, mais você vai sentir a simples e profunda alegria de ser.
além da sacralidade de toda a vida, a maioria das pessoas confundem o agora com o que acontece no agora. Mas não é isso. O agora é mais profundo do que acontece nele. É o espaço em que tudo acontece. Não confunda o conteúdo desse momento com o agora. O agora é mais profundo do que qualquer conteúdo que surge nele. Quando você entra no agora, você sai do conteúdo de sua mente. Do fluxo incessante de pensamentos diminui. Pensamentos não absorvem mais toda a sua atenção. Não sufocam você totalmente. Lacuna surge entre pensamentos. Vastidão, quietude. E você começa a perceber o quão mais vasto e mais profundo você é do que os seus pensamentos. Pensamentos, emoções, percepções sensoriais e tudo que você experiencia, formando o conteúdo de sua vida. Minha vida. É o que você acredita que cria sua... É minha vida e conteúdo, no qual você acredita. Você continuamente despreza o fato mais... O que é seu sentido mais profundo do eu sou. Não tem nada a ver com o que acontece na sua vida. Nada a ver com o conteúdo. Esse sentido de eu sou é intimamente ligado ao agora. Sempre permanece o mesmo. Na infância e na velhice, na saúde e na doença, no sucesso e no fracasso, o eu sou é o espaço do agora. Permanece inalterado no seu nível mais profundo. É usualmente confundido com o conteúdo. Você experiencia então o eu sou ou o agora. Somente o túnel é indistintamente através do conteúdo de sua vida. Em outras palavras, seu sentido de ser fica obscurecido por circunstâncias, pelo seu fluxo de pensamentos e por muitas coisas deste mundo. O agora fica obscurecido pelo tempo. E você esqueceu o seu ser enraizado, a sua realidade divina, e se perde no mundo. Confusão, ódio, depressão, violência e conflitos surgem quando as pessoas esquecem quem elas são. No entanto, é muito simples lembrar do agora e então retornar às origens. E não eu sou meus pensamentos, emoções, percepções sensoriais e experiências. Eu não sou o conteúdo da minha vida. Eu sou a vida. Eu sou o espaço onde todas as coisas acontecem. Eu sou consciência. Eu sou o agora. Eu sou. Lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele. A cada momento, a nossa consciência cria o mundo em que habitamos. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida à sua volta e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando e matando os outros. Nada é o que parece ser. O mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem imperfeito, até mesmo um vale de lágrimas.
Mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem em um sonho. É o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança de energia molecular do universo. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. Você a vê em termos de corpos e de nascimento e morte, ou como uma luta pela sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes, de mundos completamente diferentes, tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo, embora todos esses mundos se interliguem. Existe um mundo humano, um mundo das formigas, um mundo dos golfinhos e etc. Existem incontáveis seres cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm da nossa. Seres altamente conscientes da ligação que mantêm com a fonte habitam um mundo que para nós pareceria como um domínio celeste, mas ainda assim todos os mundos são basicamente um só. No momento em que a consciência humana coletiva tiver se transformado, a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia que no futuro o leão vai se deitar ao lado da ovelha. Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. O mundo tal qual se apresenta para nós é em grande parte um reflexo da mente, sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego. É um mundo dominado pelo medo. Assim como as imagens em um sonho são símbolos dos estados interiores e dos sentimentos, assim a nossa realidade coletiva é uma expressão simbólica do medo e das pesadas camadas de negatividade até agora acumuladas na psique coletiva humana. Não estamos separados do nosso mundo, então quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um mundo novo. É uma mudança na consciência do planeta. O estranho ensinamento budista que toda árvore e toda folha de grama irão finalmente se tornar iluminadas aponta para a mesma verdade. De acordo com São Paulo, toda a criação está à espera de que os homens obtenham a iluminação. É assim que interpreto suas palavras. A criação aguarda com impaciência a revelação dos filhos de Deus. São Paulo diz que todo o universo vai se redimir através disso, ao escrever: sabemos, com efeito, que a criação inteira geme, ainda agora, com as dores do parto. O que está nascendo é uma nova consciência e, como um reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também está relatado no livro das Revelações do Novo Testamento. Vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor, mas sim despertar da nossa identificação com a forma. Não estamos mais presos a este mundo, a este nível de realidade. Podemos sentir nossas raízes no não manifesto e assim estamos livres do apego ao mundo manifesto. Ainda podemos desfrutar os prazeres passageiros desse mundo, mas não somos mais escravos dessas experiências. Não estamos mais em busca de satisfação através de uma gratificação psicológica, através da alimentação do ego. Não temos mais medo de perder alguma coisa, portanto não precisamos nos apegar a este mundo. Estamos em contato com algo infinitamente maior do que qualquer prazer, maior do que qualquer coisa manifesta. Em um certo sentido, não precisamos mais do mundo e nem mesmo que ele seja diferente do que é. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio. Mas retorne imediatamente para perceber o momento presente, tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos.
Assim não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente, estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los, predizer o futuro através de padrões e leis que podem ser físicas, matemáticas e etc. Aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas mesmo aqui, no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência ao passado ou ao futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica ao agora. E planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo se faz agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa do tempo. Em outras palavras, continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em tempo psicológico. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar numa autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu. Ele passou a ser uma parte do seu sentido de eu interior e se transformou em tempo psicológico, que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, mas respeitamos e voltamos toda a nossa atenção ao passo que estamos dando neste momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca de felicidade, satisfação ou de um sentido mais completo do eu interior, deixamos de respeitar o agora, e ele é reduzido a um mero degrau para o futuro, sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma, então, em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir, de conseguir. Aí não somos mais capazes de ver nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em tudo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem sentido. Mesmo perceber, isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criadas pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos. Nunca há um tempo em que a nossa vida não é este momento. Não é verdade? Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental. Se olharmos para as manifestações coletivas, elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacionalsocialismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação, sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Muitas vezes os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor na Rússia,
na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum lugar, além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar, ou restrita a breves prazeres como sexo, comida, bebidas e drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ou em vez disso, está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que lhe dê um sentido à vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório. Diariamente eu continuo tendo o mesmo pensamento em minha mente. Acabei de falar sobre coisas semelhantes, continuo tendo o mesmo pensamento em loop em minha mente. O tema é me sentir traído, ser maltratado, basicamente ser uma vítima. Com os pensamentos e imagens, geralmente há ressentimento ou raiva, e esse pensamento em loop vem ocorrendo há mais de um ano. Agora estou tendo desafios em ser o observador. A história parece ser tão hipnotizante. Estou me sentindo frustrado por continuar tendo esses pensamentos sobre o passado, pois entendo que me apegar ao passado está impedindo uma energia mais elevada que venha através de mim e pelas recomendações que você nos dá sobre trabalhar essa questão. E minhas sugestões, quaisquer sugestões sobre perdão e deixar de lado a regra da vítima para que eu possa expressar mais do que o olhar profundo, é que eu não sei realmente se uso esse termo durante nossas sessões aqui. Eu às vezes o uso, o olho profundo, é a consciência que deriva seu senso de identidade da consciência ao invés do olho da superfície, que é a personalidade. Então eles têm o olho do esôfago, o olho profundo. Então o looping de pensamento que você está experimentando tem a ver com sentir-se traído, ser maltratado e ser uma vítima. Agora, pois acredito que Susan não está aqui porque é uma pergunta escrita do Novo México, mas presumo que esses pensamentos e emoções que são recorrentes repetidamente se referem a eventos reais que ocorreram. Presumo que aqui haja uma revivescência dos eventos na mente e a sensação de ser maltratado, traído, sendo uma vítima. E há ressentimento e raiva com isso ocorrendo há mais de um ano. Então presumo que algo aconteceu um pouco antes disso, talvez. E as pessoas fizeram algo para você. Ou alguém, uma pessoa em particular. Ora, agora algumas pessoas têm isso não apenas por um ano, como nesse caso, mas algumas pessoas têm esse tipo de pensamento compulsivo,
acontecendo não por anos e décadas, às vezes voltando à infância, sendo maltratado na infância ou abusado na infância. Então você continua a pensar sobre isso, e quanto mais você pensa sobre isso, é claro, mais você se sente vítima de eventos ou geralmente de outras pessoas que fizeram algo com você e você fica pensando nisso e não consegue parar, porque a mente tem um impulso. Esses pensamentos se recusam a ir embora. E se não houver consciência suficiente por causa dos pensamentos continuamente recorrentes, você os conhece porque eles se tornam parte da sua identidade, seu senso de identidade, e para que você se torne uma vítima. Para ver a necessidade e a possibilidade de ir além de uma identidade de vítima, não se nega de forma alguma que algo doloroso aconteceu com você no passado, que algo foi feito com você, que algumas pessoas fizeram algo com você. Veja como é importante ir além da identidade de vítima. Não tem nada a ver com a negação do que aconteceu com você, completamente. O que aconteceu, você sabe disso e você conhece as emoções que isso criou. Mas a primeira coisa é, como um ser humano, como é um ser humano capaz de infligir sofrimento, por exemplo, a uma criança ou a outro ser humano? Isso acontece o tempo todo. Acontece a nível individual e acontece ainda mais a nível coletivo. O ego, a águia humana, é disfuncional o suficiente no individual. Mas é infinitamente mais disfuncional, perigoso e letal quando opera como um ego coletivo, em um grupo. É por isso que o conflito interno da guerra mata e os humanos que participam dessas coisas terríveis. É certo para os perpetradores, e eles, quando operam com um ego coletivo, não um pessoal, eles são capazes de atrocidades e atos muito piores do que seriam como indivíduos. Portanto, em outras palavras, o ego coletivo é ainda mais inconsciente, ousado e violento e perigoso do que o ego individual. Porque às vezes, quando você se identifica com o coletivo, meu país, por exemplo, lutando pelo meu país ou o coletivo, pode ser um partido político ou o que quer que seja, ou pode ser um grupo religioso. Então, você, pessoas que pertencem a essas entidades, às vezes parecem que se libertam do ego porque vivem completamente a serviço dessas entidades coletivas. Quero me sacrificar por meu país ou minha religião, ou o que quer que pareça, que eles são completamente livres do ego pessoal, e o mesmo acontece nas seitas, nos cultos. Muitas vezes as pessoas que vivem nos cultos são totalmente altruístas, não querem, dão tudo de si e não querem nada para si. São e se identificaram com o grupo. Mas de claro que o ego realmente não diminuiu. O ego tornou-se enormemente amplificado, porque agora eles adotaram um ego grupal. E o grupo, o ego, só pode sobreviver e subsistir quando tem um número suficiente de inimigos lá fora. O ego grupal precisa, para sua sobrevivência e sua expansão, porque ele quer se expandir e sobreviver, mas precisa do outro, que é o outro, em outras palavras, é o inimigo. Então é assim que os humanos são arrastados para uma profunda inconsciência ao se identificarem com o coletivo. Isso não significa que você não pode, não tem nada a ver com você poder pertencer a um grupo religioso. Você pode até amar seu país sem ser identificado e em seguida precisando de outros países para serem inimigos. Com consciência você pode apreciar seu país e apreciar outros países também. Eles são diferentes.
Então, primeiro, você vê a necessidade de ser uma identidade de vítima também. Infelizmente, é uma forma de ego. Porque qualquer identidade conceitual é uma forma de ego. E mesmo que você pareça estar justificado em ter uma identidade de vítima, por causa das coisas que outros humanos fizeram com você, você mesmo está achando que você está se encontrando em uma espécie de prisão que foi criada por sua mente. Então não há como negar que coisas ruins acontecem com você. Sim. Agora a pergunta é, como você sai desse presente mental? O primeiro passo talvez seja ver que seres humanos inconscientes, seres humanos nas garras de seu próprio condicionamento, seu próprio ego, eles praticamente não têm livre-arbítrio. Quando você está inconsciente, você é controlado pelos padrões da mente que estão alojados em sua psique. Você não pode realmente falar de livre-arbítrio por alguém que tem consciência zero. E, no entanto, toda a maquiagem é condicionada pelo passado. Então, a famosa frase usada por Jesus em conexão com o perdão, ele disse: perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Agora, esses dois pontos interessantes juntos, perdoe eles porque perdoá-los, eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, se ele tivesse falado hoje em dia, usando nossa terminologia, ele provavelmente teria dito que eles são completos, totalmente inconscientes. Porque é isso que significa. Eles não sabem o que fazem. Eles estão completamente inconscientes. Então, quando você vê que ninguém pode agir além de seu nível de consciência, você vê que é quase como se tornasse como um mal que foi perpetrado. Tornasse quase como um fenômeno natural, que é como se você tivesse sido atingido por um raio ou algo assim, ou vivido em condições climáticas muito desagradáveis que te feriram, perto de um vulcão, e meu pai tinha problemas com raiva enorme, mas explosões de raiva com bastante frequência era como viver as pernas através de um vulcão que poderia entrar em erupção a qualquer momento. E ele não poderia evitar, era impossível, não havia possibilidade de ser diferente. Então esses humanos são comandados por condicionamento inconsciente, geralmente remonta à infância deles e o que aconteceu lá. Eu sei porque meu pai estava com raiva e eu percebi muito mais tarde que tudo se originou em sua infância, as razões pelas quais ele estava com tanta raiva. E também, por um tempo, também senti ressentimento em relação a isso. E somente quando fui capaz de despertar da consciência egóica, vi que não há nada que ele pudesse ter feito diferente, porque não havia consciência suficiente. Agora, quando você vê isso, então você não vai personalizar, ou você não cria uma identidade para os outros humanos fora de sua inconsciência. Porque, em essência, não é quem eles são. O reconhecimento de que há o primeiro reconhecimento e o primeiro passo, você reconhece que nenhum humano pode agir além de seu condicionamento, na ausência de consciência. Se houver consciência, eles podem transcender seu condicionamento e então eles começam a se tornar conscientes de seus próprios padrões emocionais, mentais, disfuncionais, mentais condicionados. Então eles não podem evitar. Então isso já é um passo útil no perdão, mas você pode ainda não ser capaz de chegar a um perdão total por causa daquele outro antes de continuar com isso. Isso significa, então, uma pergunta que pode surgir em nossa mente. Não significa, então, os humanos não são realmente responsáveis pelo que fazem? Se eles estão inconscientes,
como eles estão respondendo? Isso significa então que não devemos puni-los pelo que eles fazem se eles cometerem um crime? Eles não são culpados? Isso é uma pergunta interessante sobre a inconsciência que opera no ser humano, mesmo se você for capaz de perdoar um humano quando viermos. Entraremos mais detalhadamente nisso em um minuto. Mesmo se você for capaz de perdoar um humano por suas transgressões ou o que quer que eles tenham feito, isso não significa que o ser humano não seja responsável por sua inconsciência. No entanto, esteja embutido na estrutura da vida humana, eles ainda precisam sofrer as consequências de sua inconsciência. Estamos aqui para desistir de esperar como um estado mental normal e descobrir outro estado mental, ou melhor, a ausência de mente. Nesse estado, não estamos esperando pelo próximo momento. A resposta não está em adicionar algo à mente ou buscar respostas no nível do pensamento. A resposta está em ir além do pensamento, permitindo que o que é agora seja como é. Devemos permitir que o presente se desenrole sem resistência, pois a compulsão de pensar está enraizada na falta de disposição em permitir que o que é seja como é. Muitos de nós vieram aqui buscando algo além do pessoal, algo que transcende o eu individual. Estamos buscando uma conexão com algo maior, com a essência da vida, com a consciência pura. Essa descoberta e aprofundamento da consciência nos levam a uma transformação verdadeira e à experiência de plenitude e paz interior. Não se trata de adicionar mais pensamentos, conhecimento ou experiências à mente, mas de transcender o pensamento e permitir que a consciência pura se manifeste. Nesse estado de não-mente, encontramos uma sabedoria e uma presença mais elevadas que vão além das limitações do pensamento. É nesse espaço de silêncio interior que podemos experimentar uma profunda conexão com o mundo ao nosso redor e com o próprio sentido da vida. Algo que é uma expressão do impulso evolutivo do universo. No nível da superfície, parece que uma pessoa escolheu vir aqui, mas também é possível que um ou dois tenham vindo aqui esperando algo que não vão conseguir. O que seria isso? Mais experiências, mais conhecimentos, mais crenças, mais opiniões. Então, se há um ou dois que vieram aqui esperando mais do que podem, eles podem querer ir embora, assim que descobrem que não há mais. Ou se puderem suportar o desconforto que surge quando a necessidade de mais não é atendida, e não correrem imediatamente, eles podem ser capazes de quebrar esse padrão mental. Por favor, preste atenção não apenas às palavras, mas também aos espaços silenciosos entre as palavras. É onde a mudança acontece, naquele estado de alerta necessário para reconhecer ou ouvir. Naquela dimensão de quietude que subjaz as palavras e está entre as palavras. É por isso que estamos aqui. E isso não é uma adição também, porque é descobrir algo que já está lá, mas foi ignorado quando eu estava vindo para cá. Nessa noite linda, nesse lugar incrivelmente belo, eu tirei meus sapatos e olhei para o céu claro. Estrelas, pontos brilhantes de luz. Há algo quando você olha para cima, algo que passa facilmente despercebido, mas que deve ser óbvio para qualquer pessoa que olhe para cima. Pode lhe dizer algo sobre a natureza do universo.
Quando você olha para cima, o que você vê? Você vê pequenos pontos de luz? Basicamente, existem duas dimensões lá em cima: objetos celestes, sóis, planetas, a Lua, galáxias, bilhões, trilhões. Então existem objetos celestes, coisas, objetos no espaço, e há o espaço, a vastidão do universo. O universo consiste em coisas que você pode olhar. É tão óbvio que existem coisas no espaço. E existe a vastidão do espaço, a profundidade dele que é inconcebível, não tem fim. E isso que produz o sentimento de admiração, o sentimento de infinito ao olhar para cima. A vastidão do espaço é tão imensa que mesmo a nossa galáxia vizinha, a galáxia de Andrômeda, se você viajasse na velocidade da luz, que é muito rápida, 300 mil quilômetros por segundo, e considerando a distância daqui até a Lua, em 1 segundo, levaria 2,3 milhões de anos para alcançá-la na velocidade da luz. 2,3 milhões. Tal é a profundidade, a vastidão do espaço. E o que está lá fora também se aplica ao chamado universo externo. Mas isso também se aplica ao chamado universo interior. Também há coisas dentro de você. Mas vamos mantê-lo simples. Em sua vida agora, é óbvio que sua vida está cercada de coisas. Há muitas coisas em sua vida, coisas físicas. Para muitas pessoas, há tantas coisas físicas para lidar que elas estão constantemente correndo atrás da próxima coisa física com a qual precisam lidar. Podem ter uma casa, podem ter isso e aquilo, e tudo exige atenção. Toda a sua atenção é absorvida pelas coisas que os rodeiam. E estou falando apenas sobre coisas físicas. Isso é necessário, aquilo é necessário e assim por diante. E então há a crença de que não há coisas físicas suficientes. Ainda preciso de mais, porque ainda não me sinto completo. Então, há outras coisas em um sentido mais amplo. Todas as coisas que compõem sua situação de vida, as condições de vida, os eventos, as coisas estão constantemente acontecendo e constantemente surgem novas coisas. Não são apenas coisas físicas, mas todos os tipos de coisas compõem sua situação de vida. Como as pessoas chamam de minha vida, mas eu digo que é apenas a sua situação de vida. Eles não sabem qual é a vida deles. A situação de vida deles consiste em um acúmulo de eventos, coisas acontecendo, situações exigindo atenção e tudo dizendo: ei, isso é importante, me dê atenção. Então a atração das coisas, não apenas coisas físicas, mas a atração de situações que exigem isso. É o mundo, o seu mundo consistindo de coisas que precisam ser feitas. E nunca há tempo suficiente para lidar com tudo. E quando você lida com uma coisa aqui, há mais 3 coisas caindo lá. E assim essas pessoas passam a vida com essa atração para o mundo das coisas, que não sai sozinha por muito tempo. E no nível primordial, em um nível básico, todo o mundo das coisas começa com pensamentos. Porque todas as coisas, sejam elas físicas, eventos ou situações em sua vida, realmente só existem em você como pensamento. Ninguém sabe se realmente existe qualquer coisa lá fora, porque o que chega até você, através da percepção sensorial visual, auditiva e etc., é traduzido em impulsos nervosos que atingem o cérebro e são decodificados. Então algum tipo de imagem do mundo emerge. Isso
é o que está acontecendo. Ninguém realmente sabe o que está lá fora, além dos impulsos, que estão sendo recebidos e decodificados. Então, algum tipo de imagem do mundo é montada. Assim, os filósofos até duvidaram que haja alguma coisa lá fora. E pode ser apenas um sonho. Há certas indicações de que é um sonho. É da natureza dos sonhos ser fugaz e evaporar muito rapidamente. É da natureza das situações em sua vida, qualquer que seja a condição, qualquer situação, tudo é bastante passageiro. Está lá por um momento e já passou para o próximo. Onde foi ontem? O que aconteceu ontem? Quando você acorda de manhã, pode pensar que foi um sonho ou que aconteceu. Então você conhece outras pessoas que concordam que isso aconteceu, mas pode ser que essas outras pessoas façam parte do seu sonho. Então, todas as coisas que parecem estar lá fora, o mundo das coisas, é realmente um fenômeno interno. Tem a ver com a mente, tem a ver com o pensamento, e não precisamos tomar nenhuma posição aqui. Não precisamos dizer sim, o mundo externo existe, ou não, o mundo externo não existe. Muitas vezes a resposta é ambos ou nenhum. A resposta não é sim ou não. De uma perspectiva é sim, de outra perspectiva não. Portanto, a vida da maioria das pessoas está repleta de coisas que, em um nível mais básico, significam pensamentos e movimento da mente. Podemos dizer que são objetos que aparecem em sua consciência, um após o outro, e às vezes esses pensamentos se transformam em uma batalha interna. Um jogo de 1-2-1, onde um pensamento segue o outro. Assim, a vida das pessoas está cheia dessas coisas mentais. E isso pode ser observado em seus rostos e na forma como elas levam suas vidas e interagem com os outros. Muitas vezes o que se percebe é a ausência de espaço. Embora ele não possa realmente estar ausente, as pessoas simplesmente não percebem mais a sua presença, pois tudo o que conhecem são as coisas que parecem preencher sua consciência. A sensação de espaço parece ter desaparecido. Se você perguntar a muitas pessoas sobre suas vidas pessoais, é possível que elas lhe deem a mesma resposta. Como está a sua vida? Bem, foi uma maldita coisa após a outra até esse ponto. E no momento em que você pensa que teve sucesso e alcançou reconhecimento, logo percebe que todos ao seu redor querem algo de você. Consequentemente, elas experimentam suas vidas como um fluxo contínuo de eventos. Citando Churchill novamente, ele descreveu a história como uma maldita coisa após a outra. Se você perguntar a muitas pessoas sobre suas vidas pessoais, é possível que elas lhe deem a mesma resposta. Ei, como está a sua vida? Bem, foi uma maldita coisa após a outra até esse ponto. E no momento em que você pensa que teve sucesso e alcançou algum reconhecimento, logo percebe que todos a seu redor querem algo de você. Agradecemos por se juntar a esta jornada transformadora. Se essas palavras ecoaram em seu coração, convidamos você a explorar mais nos vídeos sugeridos na tela. Para continuar aprofundando sua compreensão e vivendo no poder do agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos construir uma comunidade que busca a verdade interior.